No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Está conosco no estúdio o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, do PT. Tudo bem, prefeito? Tudo bem. Boa tarde. Como é que tá? Boa tarde, Rodrigo. Boa e tarde. boa tarde a todos que estão nos assistindo pelas mais diversas mídias. Exatamente. Redes sociais, estamos pela TV Guarulhos. Obrigado pela presença. Só não estamos na imprensa escrita. Ainda. Imprensa escrita. Nos bastidores nós estamos falando de futebol, mas o Pietá veio aqui falar de política, né? Não. Só para constar. Eu vim responder questões de vocês, eu nem sei quais Só para são. constar, o ex-prefeito Eu falei Colorado. Eu presumia que não fosse sobre astronomia. Né? E nem futebol, né? Bom, prefeito, vamos falar, o senhor que teve 2 mandatos, 2000 a 2008, foi reeleito em 2004 no primeiro turno. Como é que você está analisando, como é que está a cidade na sua visão, como é que está o prefeito Guti? Primeiro é o seguinte, eu fico muito puto da cara, pode dizer essa expressão aqui? Pode. Nesse horário pode. Esse horário pode. Nesse horário pode. Quando o pessoal fala dos 16 anos antes do Guti, como se fosse a mesma coisa, né? Então, e é uma tremenda injustiça, né? Porque uma coisa foi o meu primeiro ano de governo, né? Que foi um ano muito difícil, né? Nas pesquisas fui lá para baixo, né? Outra coisa foi aquele crescimento enorme que a gente conseguiu nos outros 7 anos. O senhor pegou a cidade dividida, né? Eu peguei numa situação financeira muito pior do que a atual. Pior que a atual? Muito! Hoje a prefeitura arrecada em torno de 4 bilhões de reais por ano. Mas deve 8. Não. A dívida de curto prazo é em torno de 700 milhões. Então, 4 bi para 700 milhões. Eu arrecadei no primeiro ano 740 milhões para uma dívida de curto prazo de 420 milhões. Né? Então, a situação era muito pior, muito pior. Esse negócio de falar de uma dívida imensa, etc., todos os países, né, têm dívidas imensas, né? Então, uma coisa é o tempo da dívida. Por exemplo, o atual governo está falando que o SAI está fazendo um acordo com a Sabesp para pagar em 30 anos. Então, o tempo da dívida é 30 anos. Você tem que ver o problema da dívida imediata, da dívida de curto prazo, daquela que você tem que fazer opções, né? Ou dou água para a população ou pago dívida. Aliás, eu fiz a opção, eu dava água para a população, porque a água você não pode esperar 30 anos para ter. Você está morto. Se discute hoje, é melhor devolver o SAI para a Sabesp ou não? Eu acho que não, porque a Sabesp, vocês sabem, não é mais uma empresa estatal. Hoje é uma empresa do mercado. Visa lucro. Né? Sim, ela visa lucro, senão os acionistas dela não. E está se transformando numa empresa monopolista. Isso é horrível, né? E eles querem, inclusive, entrar para o campo da coleta de lixo, do saneamento em todos os seus aspectos, etc. Está se tornando algo mais... E quanto mais algo se assume os vários aspectos da economia, dos serviços, mais se torna arrogante. Aliás, o grande problema da dívida do SAI de Guarulhos, que não é só do SAI de Guarulhos, era do SAI de São Bernardo, era do SAI de Diadema, era do SAI de Santo André, era de Campinas, né? Por quê? Porque a Sabesp, como ela é a produtora de água, ela cobra o preço que quer dos distribuidores, que são os sistemas municipais. Então, naquela época, quando eu assumi a prefeitura, eu tinha que fazer 2 opções, né? Ou pagava o preço da água que a Sabesp monopolicamente atribuía, ou disputava na justiça e pagava o que nós e os outros municípios achávamos justos,
para ter recurso para fazer com que o Bambi, que ficava 15 dias sem água, tivesse água pelo menos a cada 2 dias. Que o São João, que queimava pneus por falta d'água, que ficava uma semana sem água, como o Santos Dumont, tivessem água. Então tem coisas, é o seguinte, quando você está com uma emergência, por exemplo, se alguém tem um treco na rua, né? Você não diz, eu vou fazer aqui uma proposta de longo prazo. Você tem que pegar, chamar o SAMU, né? Se o SAMU não vem, achar outra solução, né? Você não pode dizer, não, né? Espere aí você que está com ataque cardíaco, né? Que daqui uma semana a gente te atende, né? Entendi. Tem coisas então que são... Peraí, deixa eu entender uma coisa, você falou que fica puto quando confundem o governo Almeida com o seu, é isso? E, aliás, o próprio governo Almeida não é a mesma coisa, o primeiro mandato com o segundo. Porque se fosse, ele não teria sido reeleito. Quem é que deu o aval para ele fazer o segundo mandato? Foi por acaso eu? Não, os eleitores. Eu dizia para o Almeida, né, você foi prefeito 4 anos, quem te julga é a população. Né, você não precisa de mim. Aliás, ele não era o seu candidato. Ah, não era. Nem lá atrás. Era inédito. Mas política é escolhas. Quando você tem dispostas determinadas escolhas, você tem que fazer alguma. Né? Não existe esse negócio do tua mente define a realidade. Aí, Rodrigo, faz só Agora, o prefeito, senhor, voltando um pouquinho na questão do SAI, lá o senhor em 2001 pegou a cidade com vários problemas, conseguiu levar água, por exemplo, lá nos Pimentas. Outro dia eu conversei com um morador lá, ele lhe parabenizou por causa disso. Só que hoje está claro que o SAI não tem capacidade de investimento. Vai fazer o quê então? A gente precisa de água em várias regiões da cidade. Se não tem dinheiro no SAI, vai buscar esse dinheiro aonde? Olha, o SAI, ele tem viabilidade sim. Ele tem viabilidade. Inclusive Então, o SAI agora, recentemente, ele está distribuindo mais água. Sim. Porque a Sabesp, politicamente, detinha, ela segurava antes e politicamente resolveu fazer agora. Sim. Quer dizer, Racionava. é como se o problema da água, como se não, ela trata o problema da água, se você é do meu partido, você tem mais água, se você não é do meu partido, você tem menos água. O que é horrível, né? Entende? Claro que é. Horrível. Então Não é é o seguinte, republicano. o SAI está recebendo mais água, portanto ele recebe mais recursos. A dívida que ele tem é bem alongada, e aliás é uma dívida que foi uma decisão do Tribunal de Justiça, depois talvez de uns 10, 12 anos de disputa judicial. Então, nem toda decisão judicial é justa. Né? A justiça não é divina. Não. Né? É legal, mas não é perfeito. A justiça é humana e o Tribunal de Justiça recebe seus recursos de quem? Da Prefeitura de Guarulhos ou do Governo do Estado? É do Governo do Estado. Então, no fundo, ele vai decidir por quem está lhe provendo mais. Né? Então, é o seguinte, é viável, sim, o SAI. Ele não precisa se entregar para a Sabesp. Quanto mais o município vai abrindo mão de sua gestão própria, mais ele vai se enfraquecendo para o futuro. E mais ele vai se tornando menos respeitado. Então, por exemplo, eu fui contra esse negócio que foi feito, passar o HMU e o Hospital da Criança para a empresa privada. Grupo Geril. Por quê? Porque é o seguinte, você tira a expertise dos funcionários próprios da prefeitura. E quando a empresa privada vai embora, porque ela opta por negócios, se o negócio aqui não está bom, ela vai fazer negócio em outro lugar, né? Aí ela te deixa na mão e anos depois você perdeu a tua capacidade na área de pediatria, você perdeu a tua capacidade própria na área de urgência, você perdeu os teus valores, né, que deveriam estar se aperfeiçoando e exercitando sempre naquela função. Então, na medida em que o município se retira, né, ele está se prejudicando no longo prazo. Então, por isso que, no caso, eu acho que o SAI tem que permanecer na mão da Prefeitura de Guarulhos, porque
isso dá um empoderamento para o município, senão o município fica cada vez mais refém do Estado. Ok, prefeito Pietá, vamos às perguntas do nosso público. O Tiago França, eu ia fazer essa pergunta, mas vou dar o crédito para você, tá? Vai lá, Tiago. O Pietá, o que o Eloy Pietá achou do rompimento do prefeito Guti com o vice Zeituni? Eu acho que não é bom para a cidade, sabe? Não é bom, porque eu acho que o Guti cometeu um erro no início, um erro político, que foi de dar um excessivo poder, né, para a rede, né? Para a rede. Para a rede, que ela não tinha, digamos, a inserção social, né? Que É a retaguarda eleitoral. justificasse ter a Secretaria de Educação, de Cultura, de Esportes, da administração, do lazer. Proguaru. Que lazer não tinha antes. Né? Proguaru. Mas a Proguaru, a administração, que se chama agora gestão, e a habitação. Né? A habitação, também foi indicado pela rede. Então, eu acho que, primeiro, foi um erro inicial. Segundo, né, se você comete um erro inicial, né, você tem que consertá-lo de uma maneira, eu diria, menos traumática. Cuidadosa. Né? Agora é o seguinte, quando você briga com o vice, né, o vice vide o que está acontecendo no Brasil. Né? Quem que está lá é o vice. E está com a pior avaliação da história dos presidentes desde Marechal Deodoro da Fonseca. Nós tivemos Jovino em Guarulhos, né? Não, mas Jovino não teve uma avaliação. Não, estou falando do vice chegar ao poder. Sim, sim. Então veja, ó, o Jovino teve a disputa com o Neff, o Darcy Panóquia teve a disputa com o De Carlos, mas foram coisas diferentes. O Darcy retirou-se. O Moisés brigou com o Papoto. Não, mas o Moisés ficou até o final com o Papoto. Mas rompido. Mas não, pelo menos mantinha de público quer dizer, não saía na disputa pública. Sim, verdade. Então eu acho o seguinte, eu acho que não é bom isso. Agora, de outro lado, né, o vice também não podia ser desrespeitado como foi, né? Se você deu um poder... Foi um pé na bunda, prefeito? Já que o senhor falou que tá puto, vamos lá. Foi um pé na bunda. Nós vamos ter que colocar... palavrão aqui. Foi um pé na bunda, não? Não, foi algo que não podia ser feito. Você não pode pegar o vice e assim dizer, ó, você está demitido. Mas o prefeito não faltou maturidade, não foi maturidade. Há um conselho para os prefeitos, desculpe, Rodrigo, há um conselho que eu não segui, né? Mas que é o seguinte, vice, você não dê cargo para ele que seja admissível. Né? Porque se você tiver que demitir, você vai brigar com ele. A minha vice foi minha secretária de Educação, mas foi brilhante, então eu tive sorte. Não segui o conselho. O senhor foi obrigado a dar o cargo para ela. Não. Ela pediu. Não. Eu me lembro que o senhor falou que não ia dar cargo para ela. Me lembro. Pedro, você se lembra mais do que eu. Eu lembro. Eu te entrevistei. Eu perguntei, a Eneide vai ser secretária de Educação, o senhor falou, não acho correto o vice ter cargo. Mas aí depois o senhor a nomeou, eu perguntei, por que o senhor mudou de ideia? Porque ela me pediu, o senhor falou isso. Talvez, mas deu certo. Ela foi convincente. Se deu certo. Foi o Zeituni, não deu certo? Não, e veja o seguinte, eu tinha uma ideia também, de quanto mais mulheres eu pudesse colocar no secretariado, melhor. Porque eu sou um militante da causa da igualdade. Igualdade entre homens e mulheres, igualdade entre negros e brancos, igualdade de oportunidade para todos e não essa discrepância. Outro dia eu vi um dado, que é o seguinte, um dado de escolaridade e casamento, né? Que é o seguinte, pesquisaram e viram o seguinte, quem tem mais escolaridade casa com quem tem mais escolaridade, né? E quem tem mais escolaridade tem mais dinheiro normalmente. Então é o seguinte, aí o que acontece? Aí os filhos reproduzem a desigualdade, né? Porque na família que os dois têm mais escolaridade, o filho tende a ter mais chances de escolaridade também. Então é o seguinte, eu procurava colocar mulheres, né? E como ela tinha sido secretária-geral da Associação de Professores do Estado de São Paulo, do Sindicato Estadual.
e tinha sido vice-presidente do sindicato estadual, professora, de décadas de professora, etc. Eu tinha ali um quadro técnico, além do quadro político que disse. Foi uma boa secretária, professora Eneide Lima. Mas eu acho, viu, que a pergunta originária, Zeytuni e Guti, né, eu não acho bom para a cidade esse tipo de ruptura, né? de ruptura. Né? Então não sei aí, não sei os detalhes das coisas, mas, por exemplo, agora apareceu um negócio de escuta clandestina. O grampo. Né? Será que isso aí estava desde quando lá? Então algo veio aí digamos, isso é horroroso, de nebuloso, secreto. Isso é horroroso também, né? É incrível. Lamentável. Mas, prefeito, só refazendo a minha pergunta, você acha que faltou, então, maturidade ou não? Foi um ato meio impetuoso, digamos assim? Os dois são novos. Porque política... Os dois são novos. O Guti disse que não rompeu com a rede, não. Que a rede rompeu com o Guti, porque ele queria acomodar a rede na habitação ou meio ambiente, e a rede não aceitou. Mas como o Eloy falou, poderia ter feito isso no início. Não daria sim. Depois, não daria. Aliás, depois que você casa... A pergunta do Daniel Bernardo: é verdade que o senhor chegou a fechar uma coligação, para 2018? Não. 2018? Não. Deve ter sido para a eleição de 2016. Peraí, deixa eu esclarecer. O senhor andou conversando com o Zeytuni recentemente ou não? Não, só por zap eu fui solidário com ele, porque eu acho que não se faz isso por vice. Então só não houve uma conversa olho nos olhos? Pessoalmente, não. Então, como eu estou te vendo aqui. Não vamos encontrar uma foto, então, aquela do 2016, não vai ter problema. Aquela do guarda-chuva. Aquilo lá, 2016, eu nunca neguei aquilo. Eu tinha sido indicado pelo PT, candidato a prefeito, vencendo o Alencar, né? Que era o candidato do Almeida. Né? Sim. Como o Almeida tinha me vencido lá, que a Eneide era a minha candidata a prefeito. Então é o seguinte, foi uma espécie de revanche. A volta do Cipó. Aí é o seguinte, aí eu como candidato tinha que procurar alianças, né? E por que não procurar uma aliança com a rede? Mas eu nunca propus, ao Zeytuni ser vice. Ser vice, não. Você valorizou a rede, né? Eu fui buscar a aliança. Valorizou a rede, né? Porque eu acho que ela merece ser valorizada. A Marina é uma pessoa que se situa no centro político, ela não está no radicalismo. E o lado evangélico dela? Mas e daí? Os evangélicos são 32% da população brasileira, é 1/3 da população brasileira. Mas politicamente... Portanto, você tem que dialogar com os evangélicos. Mas politicamente é um lado meio atrasado, né? Outro dia encontrei um cientista político que está estudando uma das igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus, e ele diz o seguinte: olha, as igrejas evangélicas, elas são mais, eu diria, elas criam mais oportunidades de ascensão, de liderança do que a Igreja Católica. Né? Então, tem coisas boas, são igrejas cristãs. Aliás, nós estamos agora, na semana que vem, comemora 500 anos da Reforma Protestante. No fundo, as igrejas evangélicas, elas são filhas também da Reforma Protestante e daquelas reformas da época do Lutero, que era do século XVI. Que, na verdade, ele rompeu porque tinha um interesse bem pessoal, né? Não. Isso foi o rei da Inglaterra. Então. Não, mas foi o rei da Inglaterra, não o Lutero. O Lutero era um monge. Foi uma jogada casada. Não. Ele casou depois, mas dentro de uma... é só ler os evangelhos e a Bíblia toda, que em lugar nenhum a questão do celibato do sacerdotal está colocado na ideia originária do cristianismo. Isso surgiu séculos depois. Mas não é o assunto. Não vamos discutir política, é religião. Vamos voltar à política. Agora há pouco você falou que é um defensor de políticas públicas para as minorias.
E no atual governo, algumas... Eu falei para as maiorias, porque as mulheres são a maioria. E os negros também. Os negros e pardos. No atual governo, algumas coordenadorias criadas no governo do PT, elas acabaram sendo extintas e agrupadas numa secretaria, a Secretaria de Assuntos Difusos. O senhor acha que a gente pode regredir nessa luta aí, em termos de busca por igualdades? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu não sei quem foi a figura que inventou dar um nome de assuntos difusos, né? Porque ser chamado de difuso já é... Meio confuso. Já não é adequado, né? Então você diz, olha, eu sou secretário de assuntos difusos. O cara diz, muito bem. Né? Agora explique o que é isso, por favor. Agora me explique o que é isso. Não, porque eu abrigo na minha secretaria um monte de coisa, né? Então eu acho que economia, você acha que houve alguma? Né? Porque afinal cada um dos difusos lá, que é os subsecretários, né, tem o seu salário. Como o coordenador da coordenadoria da época tinha o seu salário. Ninguém vai poder estar lá numa subsecretaria sem ter pelo menos alguém que ajude a atender ou que preste algum serviço. Então, na verdade, é o seguinte, isso aí foi mais jogo de marketing do que resultado de economia. E do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da simbologia, é ruim não ter uma coordenadoria específica da mulher, porque as mulheres são a maioria, né? É ruim não ter uma coordenadoria específica da igualdade racial, porque é um problema histórico que nós temos desde que os portugueses chegaram aqui, né? E depois que fizeram a escravidão negra, já faziam a indígena, que eles destruíram os índios, né? Mas, então é o seguinte, tem coisas simbólicas e às vezes um tiquinho a mais de recurso, né, vale, né, manter o simbolismo. Eu acho que não foi correta essa regressão. Bom, já vou fazer a pergunta aqui do Douglas Hirai. Ô Carla, como é que está a nossa audiência? Está boa? Tá boa, muito boa. O pessoal Tem bastante elogiando. olho, tem uns olhinhos aí de olho? Tem bastante olhinho aqui. Pô, para eu falando, nós estamos falando muito. Vocês estão sendo ouvidos. Bastante. Mas esse programa nesse horário é novo? É novo, é um horário interessante, viu? É um horário interessante. Pelo menos as pessoas estão acordadas. Mas não está todo mundo ou saindo do trabalho? Não, mas é uma hora que você já está pegando funcionário no carro, o pessoal está com celular. Né? Tem celular no carro. Me deixa, oxe. Aqui tem uma pergunta crítica para o senhor. Aqui, o Fred Zampieri. Ótimo, né? É boa. A crítica tem que ser. A pergunta é boa. O Fred Zampieri pergunta o seguinte. O viaduto lá, o... Cidade de Guarulhos. Cidade de Guarulhos. Por que não tem acesso à rodovia Ayrton Senna? Por que não tem alça de acesso quem vem em sentido São Paulo, Rio-São Paulo? Em primeiro lugar, é o seguinte, né? Para ter acesso à rodovia Ayrton Senna, você precisa de licença ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que só dá licença fácil para o governo do Estado. Verdade. Não dá para o município. É um desastre, né? Uma dificuldade enorme. Né? Segundo lugar, né? Porque nós tínhamos dinheiro na minha época, né? Para fazer da Paulo Facini o sentido São Paulo, que eu consegui inaugurar, né? E para fazer o sentido Bom Sucesso, né? Que por causa de enrosco aí de desapropriações não consegui concluir, e que foi concluído no governo Almeida, com recursos que eu deixei em caixa. Porque, olha, uma diferença, por exemplo, desses tais de 16 anos, é que eu terminei 2008 com superávit. Isso é, mais dinheiro em caixa do que pagamentos a fazer. Né? E agora terminou 2016 para 2017 com déficit aproximado de 700 milhões de reais daqueles 4 bi. Então, eu às vezes pergunto para pessoas, chegam numa casa assim, aí dos bairros, tá, mas por que você não rebocou já a tua casa, não terminou? Por que você não pôs o teto que você está tentando fazer? Cara, isso é porque faltou dinheiro. A prefeitura também tem isso, né? A prefeitura não emite moeda, né?
Até um governo federal que emite-se queixa de falta de dinheiro, imagina uma prefeitura. Então, vontade de fazer a gente tinha, né? Mas não tinha, em primeiro lugar, o recurso suficiente, segundo, não tinha a licença do governo do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente, para você atravessar ali a várzea do Tietê e chegar lá. Não faltou um projeto mais elaborado? Pelo menos a alça de entrada? E deixa eu só complementar, Eloy, também reclama muito da transposição da Monteiro Lobato também, as pessoas reclamam Exato. muito. Gente, mas reclama de mal acostumado, porque eu uso muito aquilo, o problema não está ali. Sabe onde está o problema? Está o problema na Marginal da Dutra, Verdade. quando você vai para Bom Sucesso, Verdade. pô. Aquelas Então, passarelas ali. Claro, porque tem dois semáforos, Verdade. dois Sempre reclamamos semáforos aqui sobre ali, isso. entende? Eu tentei, na minha época, conseguir alargar aquele negócio, pelo menos acabar com os semáforos, né? Mas não é fácil a relação com a Nova Dutra, não é fácil. O Douglas Irai pergunta o que o senhor achou das críticas do Lula ao ex-prefeito Almeida? Mas aqui não se falou quais foram, né? Por ter saído do partido, por ter saído do PT. Não, eu me lembro de uma frase que o Lula falou, que é o seguinte, né, que um pai não abandona um filho quando está em dificuldade. Não deve abandonar o filho quando está em dificuldade. O PT está em dificuldade, realmente. E a figura mais proeminente do PT, depois que eu saí da prefeitura, era o Almeida. Né? Então, de certa maneira, ele era uma espécie de pai do partido local. Né? Eu era dos caciques. Eu era uma espécie de avô que já estava bem escanteado. O avô ficou e o pai foi. Sobrou um netinho, por favor. Então, é o seguinte, foi essa crítica que ele fez. E realmente, muita gente, o tempo todo, me dizia, você tem que sair do PT. Sim. Eu sempre dizia três coisas seguintes, olha, eu sou o que sou, né? Nasci, minha família era católica, me batizou na igreja católica, né? E até hoje eu persisti, né? Casei com a Janete há 45 anos, né? E até hoje estou casado com ela, né? E ajudei a criar o PT em 1980, né? E eu sei das dificuldades, etc., que tem o partido, mas sei também, porque o pessoal acha, às vezes, que o único critério que você avalia uma pessoa, ou uma empresa, um poder público, só tem um critério. É o critério se tem corrupção ou não tem. Né? Agora eu quero saber outros critérios. Né? Está defendendo os interesses de quem na disputa na sociedade? Né? Como é que está a geração de emprego? Como é que está o sistema de educação? Como é que está o sistema de saúde? Como é que está uma maior igualdade regional? Por que o Lula tem no Nordeste, né, tanta adesão? Né? Porque o governo dele combateu a desigualdade regional. Né? Por que, por exemplo, eu sou mais querido no Pimentas do que na Vila Galvão? Né? Porque eu combati a desigualdade regional. Né? O Pimentas hoje tem hospital, tem universidade, agência de INSS, que agora queriam tirar, mas parece que não vão. Né? Não tinha nem agência bancária, não tinha shopping, etc. Então é o seguinte, eu acho que um erro do Lula foi ser muito, assim, nas alianças que fez, ou até gente do próprio partido, deixar solto. Não, a gente tem, quem está no comando tem que ser extremamente rígido, de cima para baixo. Eu dizia para os meus secretários o seguinte, eu estou te chamando para ser secretário, secretários adjuntos e diretores, porque os outros eu não nomeava, eram eles que nomeavam. Eu dizia o seguinte, eu estou te chamando porque te considero uma pessoa honesta, me desculpe te dizer, mas se eu descobrir que você está ganhando alguma coisa fora do teu salário, não conte comigo, eu não te defendo e você vai ter que pedir demissão. Né? Entende? Então, tem que ser rígido nessa questão. Tem que ter corrupção existe... É milenar.
mais do que milenar. Né? Mundial e milenar. Entende? Mas o senhor não me disse, o que você está achando do prefeito Guti? Era uma pergunta. Inicial. Eu acho o seguinte, no começo, o Guti não estava muito nítido. Ainda ele não pegou toda a nitidez. Né? Eu sempre dizia e digo, né? Não julgue o pessoal logo no início. Né? Deixa as pessoas se mostrar, e para se mostrar precisa tempo. Alguns tentam fazer isso rapidamente. Por exemplo, o Trump nos Estados Unidos, ele tentou se diferenciar de imediato, e tanto se diferenciou que o próprio George Bush, que é considerado uma extrema-direita no mundo, está criticando o Donald Trump. Né? O Dória, aqui em São Paulo, tentou se diferenciar no início, pôs um negócio de gari, que foi feito em alfaiate, porque é só ver as fotos e vídeos, os secretários estavam com roupa de gari mesmo, agora ele não, foi feito no alfaiate especial. O Dória é um narcisista, né? Perceptível. Então, o Dória é um pouco parecido com o Jânio Quadros, assim, no sentido de criar... Polêmica. Criar aqueles... Factoides, a polêmica. O Guti foi mais discreto. Ele tentou pintar as grades lá do Bosque Maia, alguma coisa, mas depois ele se aquietou mais nessa história. Então é o seguinte, eu acho que... Então eu não sabia dizer como é que vai ser, Agora ele mandou 2 projetos para a Câmara que me deixaram assim muito preocupados. Um aquele que tem autorização para privatizar tudo. Na Argentina, teve um presidente que fez isso, chama-se Carlos Menem, acabou de perder as eleições de novo na região dele. Nunca mais se elegeu na Argentina o Carlos Menem, que privatizou tudo. Então é o seguinte, você privatiza tudo, eu já disse no início, você enfraquece estrategicamente a capacidade do serviço público e entrega para o setor privado que olha o lucro. E o setor público não pode olhar o lucro. Segundo, fazer tudo que é tipo de concessão ao setor privado. Então, me preocupa, por exemplo, e até na entrevista que ele deu no Fracalanza, ele disse o seguinte, não, mas qual é o problema de colocar restaurantes e tal no Bosque Maia? Eu acho que é um problema sim, porque uma cidade... Não tem problema de ter restaurante na Paulo Facini, tem muitos. Agora, você vai colocar restaurante numa única das poucas reservas de árvores e reserva natural e de alguns passarinhos e de laguinhos, etc., que você tem aqui, que é o Bosque Maia. Então, você não pode transformar o Bosque Maia como ficou o aeroporto. O aeroporto ficou um shopping. Mas tudo bem, o aeroporto é um shopping, mas o Bosque Maia é um negócio da natureza. Aliás, você tem que ir lá, você não tem que ir lá para ir num restaurante, você tem que ir lá justamente para fugir do restaurante, né? Para conviver com as árvores, com as outras coisas. Então, agora, você vai conceder a setor privado os cemitérios, né? Você vai conceder os terminais de ônibus, você vai conceder os ginásios de esporte. O que vai sobrar para nós depois? O que vai sobrar? E o segundo projeto que eu não gostei é o seguinte, ele se elegeu dizendo que ia congelar o IPTU, mas ele está fazendo um aumento enorme do ISS, Imposto sobre Serviços. E hoje a economia de Guarulhos, ela tem 2 impostos principais. Né? Tem o IPTU e o ISS. O Imposto sobre Serviço já ultrapassou a arrecadação do IPTU. E o que é o Imposto sobre Serviço? Você aumenta o imposto sobre a obra da construção civil, numa hora que a construção civil está em crise, você aumenta o imposto das gráficas, na hora que as gráficas estão se ferrando, né? Você aumenta o imposto de mecânica de automóveis, na hora em que reduziu-se, que o cara faz como eu fiz, né? Quer dizer, está um pouquinho amassado o meu carro, cada vez mais você vai adiando a hora que você leva no funileiro, né? Mas você aumenta o imposto do cara, você aumenta o imposto dos hotéis numa cidade que precisa receber mais gente. Então, eu acho que
ele está indo por um caminho errado se for por aí, mas eu não vou pegar ainda um julgamento definitivo dele. Eu aconselho, aguarde-se um pouco. Só um minuto, Pedro, quero chamar a atenção aqui. A ex-vereadora Silvana Mesquita está nos acompanhando e como nós falamos em coordenadoria, ela lembra da pessoa com deficiência, que também perdeu o status e foi agrupado lá na Secretaria de Assuntos Difusos, prefeito. Prefeito, o PT guarolense não passou imune, melhor dizendo, a crise nacional do partido. E muitas legendas aí a nível nacional estão mudando o nome aí na tentativa de terem uma vida mais longa. O PT pensa em fazer isso, o senhor acha? Olha, o Machado de Assis dizia o seguinte, né? Porque na época tinha Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Republicano. O Machado de Assis, na sabedoria dele, dizia o seguinte, olha, você pode se considerar que a pessoa seja liberal, que seja republicano ou que seja conservador, mas no fundo essas palavrinhas não valem nada, né? Então, na verdade, é o seguinte, o mudar de nome é uma forma de enganar as pessoas. É uma forma de enganar as pessoas, né? Se você está criando do zero, invente um nome. Agora, se você tem um nome, né, que já é conhecido por todos e muda, ou você muda as pessoas, né, e faz digamos, uma meia-culpa pública, dizendo, gente, eu não posso mais me chamar de Partido Democrata porque eu não fui democrático, né, ou não posso mais chamar de PT do B, Partido, né, dos Trabalhadores do Brasil, coisa parecida, porque eu não olhei muito pelos trabalhadores, agora vou me chamar de outro nome, né? Então, ou você faz uma autocrítica pública e diz o seguinte, olha, ao novo nome corresponde, né, uma mudança de quadros, olha aqui, de programa, etc. Ou você está enganando as pessoas. Então, eu acho que o PT tem que assumir os problemas dele, né, sem ficar enganando. E é sempre difícil assumir em política os problemas. É muito difícil, porque você está numa guerra. Por exemplo, as pessoas diziam, mas por que você não era do PT e não criticava o Almeida? Eu fiquei pensando o seguinte, pô, se o cara que trabalha na TV Globo sai, né, criticando a TV Globo, ou dentro da TV Globo, criticando a TV Globo, o que a TV Record vai fazer, né? Se o cara está na igreja católica, né, e fica publicamente criticando o bispo, né, o que o pastor vai dizer no culto do fim de semana, né? E vice-versa, né? Então é o seguinte, quem tem a obrigação de criticar os outros é quem claramente está numa outra comunidade, né? A oposição. Está na oposição, né? Então, eu tenho mais liberdade agora de falar do Almeida, porque ele está no PDT. Ou seja... Embora o seguinte, ele sempre foi o... Eu quero entrevistar o Almeida. Viu, ele sempre foi boa praça, Sempre. ele é uma pessoa assim de bom trato, etc. Eu acho que ele errou na gestão e numa aliança excessivamente grande. Mas ele não teve a sorte de ganhar no primeiro turno, né? Faltou isso para ele. Não, mas não precisa, você não precisa fazer tudo isso. No segundo turno você é obrigado a fazer acordos desnecessários. Como? Eu ganhei só no segundo turno na minha primeira eleição. Na primeira, né? Então, na primeira. Né? Então é o seguinte... Mas teve o apoio do Tomeu. Um apoio velado do Tomeu, que aliás... Uma coisa é a seguinte, eu quero alertar as pessoas que dizem, ó, fulano de tal não fez nada, né, estão sendo injustos. Não há prefeito nessa cidade que não tenha feito alguma coisa boa. E o Tomeu fez. Né? Vou citar, por exemplo, que ficou tão mal no final, mas o Neftales. O Neftales fez muita coisa interessante na cidade. O primeiro governo dele. Eu vou citar todos aí, o Valdomiro Pompeu, o segundo governo do Pompeu foi, digamos, não teve o sucesso do primeiro. O Jovino foi bom? O próprio Jovino dizia, eu não tive tempo para fazer mais coisas. E realmente o tempo dele foi curto, né? Verdade, 2 anos. Entende?
É tanto que ele quase ganhou a eleição, eu ganhei por Um uma fio de mixaria cabelo. de votos. Mas às vezes é bom ganhar por pouco, que você cria menos expectativa, do que ganhar como o Guti ganhou, que você cria uma expectativa grande. Ou demais. chega de salto alto, né? É. Vamos lá, o Daniel Bernardes Veloy é pré-candidata. Boa pergunta, Daniel. Pô, O senhor é toda candidato. hora vocês perguntam essas coisas. É candidato a federal ou não? Pensa em ser? Quem falou que eu sou candidato E a quem não federal? falou? Não, eu vou ser absolutamente sincero. Tem gente me pressionando para ser, mas eu tenho dito o seguinte, gente, eu acabo de perder uma eleição, né? Vocês querem me pôr numa outra, né? Então, O senhor tem eleitor. eu sou aposentado no INSS, com um salário que não é nem o teto do INSS. Então, como é que eu vou concorrer com os caras aí Não sei, que tem centenas de propriedades? É só vender uma? Não se aposentou como Duas, deputado? três? Não existe esse negócio. O povo acha. Eu né? acho. Por exemplo, ó, eu, quando fui presidente da Câmara Municipal, nós acabamos com a aposentadoria especial de vereadores. Né? E eu já tinha 7 anos e pouco de vereador. Né? Quando eu fui para a Assembleia Legislativa, onde fiquei 10 anos, tinha acabado, né, por projeto do deputado Roberto Gouveia, do PT, de acabar com a aposentadoria especial dos deputados estaduais. Perdeu né? duas, né? Aí é o seguinte, e eu nunca fui muito ligado assim, nessas coisas de futuro, eu sou meio Uma pergunta boa aqui do... franciscano nessas É. coisas. E aí é o seguinte, onde é que eu vou ter recurso para fazer uma campanha Agora eleitoral é o fundo público. que existe em fundo público? Eu sou minoria no PT, você acha que eles vão me dar a colher de chá? A pergunta boa do Pedro Zanotti. Quem está se destacando do PT? Edmilson Souza ou o deputado Alencar? Quem é o futuro do PT? Olha, Boa pergunta. eu acho que é uma pergunta a mais para chamava antigamente pitonisa, né? Adivinho. eu não sei, cada um deles está procurando exercer o seu papel. O Alencar está bastante ativo como deputado estadual, o Edmilson bastante ativo como vereador, né? Mas eu não tenho ideia, não sabia, eu nunca pensei nisso, Pedro Zanotti. Tá bom. Mas o senhor descarta ser candidato a federal ou não? Ah, não quero ser não. Não Não, quero não ser quero. pelas razões que eu já expliquei, por mais uma. Né? É o seguinte, eu acho que a vida não é só exercer cargo público. Eu continuo extremamente ativo. Né? Eu continuo... eu dou aula em cursinho comunitário, dou aula de História do Brasil, né? Então eu quero entender melhor como é que a juventude está pensando, né? E só tendo contato com a juventude você sabe como é que ela pensa, né? Eu tenho me dedicado também a ajudar o pessoal que está fazendo movimento de bairro, etc. Né? E eu acho que o PT tem que concorrer às eleições, tem que ter seus candidatos. A eleição é um momento importante de dialogar com a população. Isso eu não vou deixar de fazer, mas eu não tenho A a pretensão de ser candidato nas eleições do ano que vem, para a alegria dos seus adversários. Não só dos adversários, Do PT, dentro do PT Muito também. Então não teremos Veloy Maneiro. Eloy Maneiro. Em cima do horário, obrigado ao ex-prefeito Eloy Pietá. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro, e desculpe se eu falei alguma coisa. Eu gostei do puto. O horário nos permite. Eu pensei que você tivesse esquecido. Não. Obrigado à TV Guarulhos pela transmissão, né? Na live podemos continuar, né, produção? Tá, mas, Carla, vamos suspender a live, voltamos daqui a pouco com mais um trechinho de live aí, vamos lá.